Olá a todos, então vamos para o nosso último vídeo do ano e vamos abordar aqui a torção de veios circulares e vamos abordar também a questão dos efeitos combinados, ou seja, flexão e torção combinadas também em veios circulares, está bem? Portanto, não iremos abordar na mecânica dos sólidos esse ano, portanto o tempo é curto, portanto estamos a ver isto em poucas semanas. Portanto, não iremos ver as secções retangulares, quadradas ou de secção arbitrária. Portanto, a torção, e desde já deixo aqui os créditos para este canal do YouTube, que é o Efficient Engineer, portanto eu fui buscar ali as figuras, mas a torção é algo que diariamente nós fazemos. Se calhar o mais simples será quando tem que torcer um pano, quando estão a arrumar a cozinha, por exemplo. E o que caracteriza a torção, e isto é algo que já vimos, por exemplo, na análise de tensões, é a questão do corte puro. Quando nós aplicamos então um momento através de um binário, de um momento torsor, vamos gerar apenas tensões de corte. Portanto, não funciona como a flexão, onde nós temos esse tipo de deformação em que temos tração e compressão a variar ao longo da secção em um eixo neutro. Portanto, aqui na questão da torção vamos apenas, e pensando aqui numa secção reta deste veio, vamos gerar apenas tensão de corte. E o que geramos também, para além de uma tensão de corte, é uma deformação angular, porque a distorção angular ou deformação de corte implica, então, tensão de corte, não é? Como sabemos. E um dos parâmetros de projeto que convém ter em conta é a questão do ângulo de torção, que pode ser facilmente avaliado se nós, por exemplo, considerarmos uma linha inicialmente horizontal, como estão aqui a ver, e depois aplicar um momento torsor, está encastrado, preso deste lado. Então o que vai acontecer é que este ponto B vai girar por efeito da torção e vai atingir então esta posição, que é a posição B'. E conseguimos então definir aquilo que chamamos como ângulo de torção. Ok? Portanto, o ângulo de torção e naturalmente será tanto maior quanto o momento torsor aplicado, portanto, e aqui utilizando um T que vem de torque, do inglês, será também tanto maior quanto o comprimento total da viga, portanto, também parece-me de senso comum muito óbvio compreender. Quanto maior o comprimento, maior será este ângulo. E é limitado, portanto, aqui onde o projeto mecânico pode atuar de forma a mitigar um ângulo de torção elevado, é então através do nosso módulo de corte, que vimos na altura da lei Duke. Portanto, o módulo de corte é definido em função do módulo de Young a dividir por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson, e o J é o momento de inércia polar, ou seja, em vez de ser em função de um eixo, como vimos na questão da flexão pura, será em torno desse ponto. No caso das secções circulares, se considerarmos o eixo x e o eixo y, a inércia em torno de x ou em torno de y é igual. Portanto, e vale π quartos do raio a quarta. Okay? Portanto, a inércia polar será a soma então da inércia em x e a inércia em y, que no caso de uma secção circular então são iguais, e portanto é só multiplicar por 2. A inércia que já conhecíamos para a flexão de vigas fica, portanto, π sobre 2 raio à quarta. Tratando-se de uma secção oca que tem um raio interno, subtraímos então aqui o raio interno à quarta. Okay? Vamos ver então a questão das tensões e das deformações, que também vamos nos socorrer daqui da mesma figura onde vimos aqui o ângulo de torção, e que se consegue ver com bastante facilidade é que qualquer pedaço que eu observe aqui com geometria inicialmente retangular ou quadrangular, mas o que irá ocorrer então é que uma torção vai levar aquilo que nós já vimos também na análise de tensões, que é a situação de corte puro
Portanto, o tal círculo de Morse centrado na origem. E o corte puro, então, leva a uma situação onde temos então apenas aqui um deslocamento vertical desses pontos e será gerado aqui um ângulo que nada mais é que a nossa distorção angular ou deformação de corte. Vamos tentar então aqui arranjar expressões que permitam calcular a tensão de corte que se gera então a partir da aplicação do momento torsor. Portanto, para isso então vou considerar uma variação muito pequena deste ângulo, portanto tudo em termos bastante pequenos, estamos a lidar sobretudo com metais, e vamos então considerar que isto para pequenos arcos pode ser aproximadamente plano, e então vou conseguir calcular a tangente deste ângulo fazendo então o rácio entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto nada mais é que o comprimento deste arco. Ora, o comprimento do arco, nós sabendo o valor do raio e o ângulo θ, conseguimos determiná-lo. Portanto, é o produto do raio vezes o ângulo do arco, rθ. O nosso cateto adjacente ao ângulo γ será o próprio comprimento do veio. Okay? Depois, aqui a ressalva, a semelhança do que fizemos na dedução anterior, nas equações da flexião, para ângulos muito pequenos, que é o que estamos aqui a considerar, infinitesimais, podemos aproximar o valor do ângulo ao valor da sua tangente. Okay? E com isso, então, tenho aqui uma definição muito simples da nossa distorção angular. Okay? No que toca à deformação de corte, vamos também nos socorrer de elementos infinitesimais, como estão aqui a ver. Vamos lembrar que a tensão de corte, à semelhança da tensão normal, é uma força a dividir por uma área, e por isso, se eu quiser contabilizar esta força que está a ser exercida devido à tensão de corte, basta multiplicar então a tensão de corte pela área onde atua a tensão de corte. Portanto, ficamos aqui com uma força que é igual à tensão vezes a área infinitesimal onde a mesma atua. Por outro lado, se eu quiser então calcular o momento que esta força, que é o tal dA, aplica em torno aqui do nosso eixo de revolução, portanto o centro da secção reta, basta-me então, para calcular o momento, portanto, fazer a força vezes o braço da força. O braço da força aqui será o valor do raio, que varia de 0 até o raio externo. Portanto, vamos chamar a isso então ρ. Okay? E por isso, posso dizer que, e a partir desta relação, portanto, força-distância, e substituo da força a expressão que vimos para a mesma, portanto, fico então com T área infinitesimal vezes o raio variável. Vou fazer a integração então em ambos os lados da equação, portanto o integral do dt será o próprio momento torsor. E agora vou fazer um integral que contabiliza a variação deste ρ entre 0 até o raio externo. E portanto fica então com o integral definido de 0 a r, tal ρ. E agora vamos fazer aqui uma pequena artimanha matemática, que será multiplicar em numerador e em denominador pelo ρ, está bem? Não estou aqui a alterar nada. Portanto, e reparem que com isso consigo ficar aqui com um termo que é o ρ ao quadrado dA. Ora, o integral definido entre 0 e o raio externo de ρ ao quadrado dA nada mais é que o J, que é o momento polar de inércia por definição. E por isso, portanto, vamos ter aqui o J, portanto vou isolar o tal, portanto vai ficar aqui isolado, e portanto consigo definir uma expressão para a tensão de corte que vai depender do momento torsor aplicado, vai depender do raio de curvatura, portanto aqui conseguimos ver que vale 0 a tensão de corte no centro, e consoante eu me afasto, portanto aumento o valor do ρ até o raio externo, a tensão de corte aumenta. E depois posso limitar a tensão de corte, por questões de projeto, aumentando a secção, portanto, aumentando o raio e o diâmetro da nossa secção externa. Portanto, no caso dos veios ocos também acontece o mesmo padrão, portanto, a tensão de corte
começa em 0, embora aqui não haja material, portanto começa aqui com um determinado valor no raio interno e avança até ao raio externo. Portanto, resumindo e concluindo então, temos aqui 3 expressões úteis para calcular a deformação de corte ou distorção angular, a tensão de corte e também o ângulo de torção. Ok? Então, vamos ter agora aqui um exercício para resolver, portanto, muito simples. Portanto, temos um veio encastrado na secção que contém o ponto A, é aplicado um momento torsor de 90 kN vezes metro e vamos então determinar o raio necessário, portanto, deste veio, de forma a limitar o ângulo de torção. Depois vamos limitar também, vamos calcular a tensão máxima de corte que daí resulta e vamos fazer aqui alguns testes com o que é que aconteceria se em vez de termos um veio maciço, tivéssemos um veio oco com um determinado raio interno. Vamos avançar então para a resolução desse exercício. Portanto, a resolução desse exercício é bastante tranquila, portanto é a aplicação pura de fórmula. E portanto vamos começar por limitar então o ângulo de rotação, o ângulo de torção no caso, assim melhor. Portanto, vou colocar aqui as unidades no sistema SI e portanto a aplicação pura e simples de fórmula, portanto vamos limitar a 0.01 radianos. Temos os outros dados, que é o momento torsor aplicado, aqui em Nm, comprimento do veio, 0.05 metros, 50 mm. Temos o módulo de corte, que é o módulo de Young, 2/2, 1 mais o Poisson. E depois temos então a nossa incógnita a determinar, que é aqui o raio. Portanto, fica então uma expressão R² igual a um valor numérico. Portanto, rapidamente conseguimos então determinar o valor do raio necessário para limitar aquele ângulo de torção, portanto que são 102 mm ou 0,102 metros. A tensão máxima resultante, então, nesse caso, portanto, será sempre na zona exterior do veio, portanto, quanto maior o raio no ponto onde eu estou a calcular, maior a tensão, portanto, o máximo será no exterior. Daí substituir aqui o raio externo, que são os nossos 102 mm, tudo então em Newton e metro. Para o cálculo do momento de inércia polar, já podemos então utilizar o raio conhecido, portanto um veio maciço, e ficamos então com uma tensão de 54,68 MPa. Depois na linha C, portanto um exercício de verificação de projeto, portanto o que é que aconteceria se eu ficasse com uma parede interna, portanto iria transformar o nosso veio maciço num veio oco, portanto, com uma parede, nesse caso, muito fininha, uma parede de 7 mm, não é? Portanto, 95 para 102 mm. Portanto, e o que acontece então é que a tensão aumenta, como é óbvio, porque reduzimos a inércia. Mas é interessante notar que no caso da torção, portanto, ter veios ocos é bastante vantajoso. Portanto, há uma redução significativa de peso. E por isso coloco aqui um outro exemplo onde podem ver que se a nossa parede interna fosse o raio interno de 60 mm, ou seja, um veio oco que permite uma série de vantagens, desde passar cabos por dentro, redução de peso, lubrificação, etc. E, portanto, e com uma parede interna, um raio interno de 60 mm, a nossa tensão de corte máxima tem um aumento muito pouco significativo, de 54 para 62. Portanto, no caso da torção, trabalhar com veios ocos é uma excelente solução. Vamos agora avançar com outro tema que são as cargas combinadas. Portanto, a torção, como viram, é um tópico bastante tranquilo, portanto, bastante fácil de se compreender. E agora vamos aqui abordar um caso onde temos uma combinação entre torção, como acabamos de ver, e flexão. E no problema em causa, o que está a acontecer então é que temos uma placa de sinalização de uma livraria que está a sofrer ação do vento. Portanto, esta ação do vento vai ser notória
porque vai exercer uma força equivalente aqui no centro da placa sinalizadora e vai, portanto, provocar aqui dois efeitos distintos. Portanto, um efeito que é o efeito de torção, que será obtido se eu multiplicar então esta força do vento por este braço que eu estou aqui a desenhar na horizontal. Reparem que vai me dar um momento aqui segundo o eixo do Z. Este é um momento que tende a torcer este poste que está aqui, portanto vai provocar uma torção ali no apoio definido ou no encastre definido pelos pontos A e B. Por outro lado, se eu multiplicar a força por este braço vertical que estou aqui agora a sinalizar, já vamos ter um momento que acontece aqui neste eixo, que é o nosso eixo Y. E por isso, esse momento tenderá a derrubar a placa, portanto, ela vai cair para frente e aqui o ponto A vai levantar. O ponto A vai ser arrancado da base. E, portanto, trata-se de uma tensão normal. Portanto, vamos ter, então, uma tensão de corte no ponto A e B, devido ao momento torsor, e uma tensão normal no ponto A, devido à tensão normal. Portanto, vamos ver que no ponto B não ocorre propriamente nada devido à flexão, portanto só a torção, porque o ponto B será o eixo onde o momento fletor está aplicado. Nós vamos começar então pelo preliminar aqui necessário, que é determinar a força que atua na placa. Portanto, essa força então vai atuar no centro do nosso poste, da nossa placa de sinalização. O valor da força então será naturalmente a pressão do vento vezes a área onde atua. Portanto, cálculo simples, portanto 2 kPa, temos aqui a área da placa, portanto 4.8 kN. Como referir então, essa força provoca dois efeitos distintos, que eu poderia também fazer de outra forma. Eu poderia, por exemplo, deixem-me só pegar aqui a caneta para escrever. Eu poderia ver os momentos de forma manual, mas posso calcular os momentos da forma mais clássica. Portanto, vamos ter esta distância do ponto C aqui ao ponto P, que é o ponto de aplicação da força. Portanto, e o momento então no ponto C seria igual à distância do ponto C ao ponto de aplicação da força vetorial à própria força da ação do vento. Portanto, isto é um produto vetorial então. A distância CP, se repararem aqui no nosso referencial, o ponto C e o ponto P estão na mesma coordenada x, portanto é 0. Segundo a coordenada y, portanto do ponto C ao ponto P, temos uma distância de 1,5 m, portanto esse 1,5 m é definido a partir do momento que sabemos que a força atua no centro geométrico da placa de sinalização. E segundo Z, temos então 6,6 metros. A força F é uma força que atua, segundo o nosso referencial, segundo o sentido negativo do eixo X. E com isso, então, temos o momento, portanto, fazendo aqui o produto vetorial, portanto, vamos ter 0 segundo o eixo X. Segundo o eixo Y, vamos ter um momento negativo de 31,68. E, segundo o eixo Z, um momento positivo de 7,2. Quer dizer, então, que vamos ter um momento que atua, e agora vou desenhar aqui no nosso referencial, portanto, um momento positivo segundo o Z e um momento negativo segundo o eixo Y. Portanto, este momento segundo o Z que aparece aqui, portanto, é o torque, portanto, é um momento torsor, e este é o momento fletor. Portanto, vamos então indicar aqui flexão e aqui torção. Portanto, vocês podem sempre lembrar que o momento torsor é sempre um momento que é perpendicular ao plano onde temos o encastre. Portanto, o momento torsor será sempre perpendicular ao plano definido ali pelos pontos A, B e C. Portanto, acerca então dos efeitos que os momentos, quer o fletor, quer o torsor, provocam. Portanto, vimos então há pouco que o momento torsor provoca uma tensão de corte, e essa tensão de corte é uma tensão de corte que depende apenas da distância ao centro.
Portanto, reparem que temos aqui então, quer no ponto A, quer no ponto B, o mesmo valor da tensão de corte, porque o que conta é o raio externo, mas no caso da tensão normal devido ao momento fletor, se repararem, o ponto B está no próprio eixo onde atua o momento, e por isso o ponto B não sofre qualquer tensão normal devido a esse momento fletor, mas o ponto A claramente é um ponto que tende a ser arrancado, portanto, como é indicado aqui. Portanto, vamos ter aqui uma tensão de tração sigma A, que aponta segundo o eixo dos Zs. Portanto, passamos então a esse cálculo, que é bastante simples, e como vimos, portanto, no caso da tensão, quer do ponto A, quer do ponto B, de corte, será o momento torsor, vezes o raio externo, sobre o momento de inércia polar, que nós vimos como sendo π sobre 2r a quarta, mas é igualmente equivalente usar o πd a quarta sobre 32. Portanto, uma tensão então de 6,24 megapascal. No caso da tensão normal no ponto A, porque no ponto B é zero, portanto, a inércia que usamos já é a inércia relativa ao eixo, portanto será πd a quarta sobre 64, e isso dá-nos então uma tensão de 54,9 megapascal. Portanto, relembrando então que essa tensão de corte, quer do ponto A, quer do ponto B, situa-se no plano XY, portanto é um tal XY, e esta tensão no ponto A é uma tensão segundo o nosso eixo ZZ. Pronto, e essa informação é importante porque vamos agora de seguida calcular von Mises. Portanto, uma pequena nota para a navegação, portanto, haveria ainda uma outra componente de corte devido aqui ao esforço transverso que nós não calculamos aqui neste exercício, porque na verdade são sempre valores muito mais baixos quando comparados com os valores da tensão de corte devido ao momento torsor e o da tensão normal devido ao momento fletor. Passando então ao cálculo da tensão de von Mises, que é sempre útil para questões de projeto, portanto, tendo em vista que todas estas componentes são zero no nosso exercício, portanto só temos o sigma z e só temos tal xy, portanto, podemos então simplificar a nossa expressão de grande numa coisa muito mais simples e ficamos então aqui com o cálculo da tensão de von Mises para o ponto A. Para o ponto B bastava então substituir aqui onde tem um sigma por zero. Ok, pessoal? Então este é o exemplo. Naturalmente nas aulas iremos dar mais exercícios, continuação e até a próxima.